Olá pessoal, o vídeo dessa semana será para a gente fazer a correção da atividade da aula passada, certo? Deixei para vocês 8 questões e a gente vai corrigi-las agora. A primeira questão era quais as classes sociais compunham a sociedade mineradora. Perguntei para vocês classes sociais e alguns alunos que mandaram as respostas para mim mandaram como resposta as etnias. Tá? Existiam 3 etnias lá: brancos, pardos e negros. Não estava perguntando etnias, eu estava perguntando classes sociais, ou seja, relativo ao poder aquisitivo lá. Alguns entenderam, mas a maioria me colocou etnias, e não eram as classes, e a gente vai explicar uma por uma agora. Quais eram as classes sociais que tinham? Primeiro, classe social, relativo ao poder aquisitivo. Tínhamos os ricos, camadas médias, homens livres, pobres e escravizados. Então nós tínhamos ali 4 classes sociais. Quem acertou, parabéns. Letra B, quais eram os ricos na região? Pessoal, faltou para alguns alunos também a interpretação. Eu quero que vocês, pessoal, leiam, assistam os vídeos, mas procurem entender, tá certo? Quando eu pergunto quais os ricos, eu estou perguntando quem foi que conseguiu ascender socialmente, quem foi que conseguiu enriquecer. O texto começa falando que poucos foram os donos de minas que enriqueceram, que a maioria das fortunas eram dos comerciantes, mas alguns mineiros enriqueceram também. Então, quais eram os ricos? Comerciantes, donos de minas e tropeiros. A maioria colocou apenas comerciantes, tá? Eram 3: donos de minas, tropeiros e comerciantes, tá? Corrija aí. Letra C, ou terceira questão. Por que poucos donos de minas enriqueceram? Resposta também, pessoal, a gente explicou para vocês e também está no texto. Poucos enriqueceram, sabe por quê? Porque gastavam muito do que eles tiravam em ouro para pagar impostos, para comprar comida, para comprar escravos, para comprar bebidas, e aí acabavam gastando muito e, obviamente, não conseguiram enriquecer. Letra D. Quem fazia parte das camadas médias? Então, as camadas médias era um grupo muito extenso, tá? Era uma classe social muito extensa. Ela era composta, primeiro, de profissionais liberais, tá? E aí tinha advogados, médicos, padres, garimpeiros. Além deles, a gente tinha os artesãos, caras que construíam diversas coisas, os carpinteiros, alfaiates, ourives. Nós tínhamos também os donos de vendas, tá? No caso, os comerciantes, nós tínhamos os artistas. Então as camadas médias eram uma classe social bem extensa e diversa, tá? Diferentes profissionais aí, tá certo? E próxima questão, quem eram os vadios? E nós temos 2 perguntas aí, quem eram os vadios e por que eles eram assim chamados? Os vadios, pessoal, eles têm a sua origem bem lá no princípio do nosso conteúdo, quando eu digo que várias pessoas se dirigiram à região mineradora, mas poucos deles conseguiram enriquecer, poucos deles conseguiram lucrar êxito, nesse caso na mineração. E aí, obviamente, os que não conseguiram enriquecer acabaram se tornando mendigos, acabaram se tornando miseráveis na região, pedintes, acabaram fazendo pequenos furtos. Então os vadios são aqueles que não tinham nenhum tipo de emprego, que não tinham nenhum tipo de trabalho. Eram os chamados desocupados, tá? Que não tinham nenhuma ocupação. Eles eram assim chamados, a gente já colocou, né? Porque eles não tinham ocupação nenhuma, tá? Eles não tinham trabalho, então por isso eles eram chamados de vadios, porque perambulavam na cidade. Letra F. Quais as atividades desenvolvidas pelos vadios quando solicitados pelo governo? Quando o governo precisava, ele contratava esses vadios para fazer atividades perigosas e serviços pesados aí. Ou seja, os serviços que ninguém queria fazer eram dados por esses caras aí, porque eles estavam ali à margem da sociedade. Letra G, quem era o escravo de ganho? Escravo de ganho era aquele cara que o seu dono, né, ele acabava
alugando ele para uma outra pessoa, e aí, óbvio, todo o lucro que era conseguido com esse trabalho ficava para o dono dele. Por isso que ele era escravo de ganho, era um escravo que era alugado para se conseguir dinheiro com ele. Exemplo, o cara precisava de alguém para vender os seus produtos, ele alugava um escravo e pagava, só um exemplo, pagava uma diária de R$20 para esse escravo não, para o dono dele. E aí o dono recebia esse dinheiro e esse escravo ia fazer essa diária lá. Isso era um escravo de ganho, uma espécie de aluguel, tá certo? Era um escravo que era alugado. E a última questão, quem eram as negras do tabuleiro? As negras do tabuleiro eram aquelas escravas que iam nos locais de mineração para vender quitutes, para vender doces, para vender frutas. Bom, é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa atividade. Corrijam lá as questões de vocês. Até a próxima aula.